Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Len's Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Ora bem, esta semana, como já é habitual, eu venho-vos trazer as minhas leituras mensais, neste caso do mês passado, que foi novembro. Eu no mês passado li 3 livros e meio. Como também já tem vindo a ser hábito, não é? Ler assim meios livros, mas eu já vos vou explicar porquê. Mas, antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e de colocar gosto neste vídeo e de partilhá-lo com toda a gente, com amigos, com família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. Ora bem, e começamos logo bem ou mal, não sei bem, vocês depois decidem. Vamos começar com o meio livro que eu li, porque sim, este foi o livro que eu comecei a ler, portanto foi o primeiro livro que eu comecei a ler em novembro, foi a leitura inicial. Ele chama-se Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. É este livro aqui, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Este livro está considerado como um dos melhores livros de sempre. Eu encontrei-o, inclusive, numa lista que basicamente dizia qualquer coisa como os 100 livros que temos que ler antes de morrer ou algo deste género, e este livro estava lá, portanto eu já tinha uma cópia e decidi então ler. Não fazia a menor ideia do que é que falava, tinha a noção de que era assim uma distopia, tipo 1984, era desse estilo. Mas não sabia ao certo o que é que falava, mas fiquei bastante curiosa. Inclusive vi muitas reviews, vi muitas pessoas a falarem bem, inclusive na feira do livro cruzei-me com algumas pessoas, estava a ver este livro lá numa banca e inclusive uma pessoa mencionou que foi incrível, foi um dos melhores livros que leu, adorou, e eu fiquei efetivamente com bastantes expectativas. O que é que acontece? E portanto eu só li, como já deu para perceber, metade do livro. Eu quero terminá-lo, este aqui quero mesmo terminá-lo, não é como o Moby Dick, que ainda estou a dizer isso assim há muito tempo, mas este aqui eu quero mesmo terminar. Mas eu sou sincera, eu estou a ter muita dificuldade a ler este livro. Primeiro, a escrita é extremamente complexa, não é fácil de ler, não é que as palavras sejam esquisitas ou que sejam palavras difíceis, pura e simplesmente é a cadência do livro em si, a forma como ele está escrito. Ele tem uma coisa que eu pessoalmente não gosto muito em certos autores, em certos livros, que é o diálogo não está demarcado. Nós normalmente estamos habituados a ver o diálogo, com travessões e demarcado em cada linha, cada fala, e aqui não, está tudo junto. O diálogo é pura e simplesmente uma continuação de uma frase. Não é fácil nós percebermos quem é que está a falar, o que é que está a dizer. Isto torna a escrita e a leitura muito maçuda, há muita descrição, há muita contextualização que às vezes não é necessária, há muitos à partes assim um bocado fora de contexto, e tem uma coisa que para mim que é mesmo o pior, é a história em si. Obviamente que isto é uma distopia, obviamente que isto é um mundo, o Admirável Mundo Novo basicamente fala num suposto mundo após este que nós vivemos, ou seja, este mundo onde nós vivemos agora é referido no livro como sendo a pré-história, digamos assim, e as coisas que nós fazemos, os nossos hábitos, a forma como nos reproduzimos, tudo isso é visto como uma coisa da pré-história, e neste Admirável Mundo Novo é tudo diferente. Para terem noção, as pessoas são feitas, é quase tudo bebés proveta, portanto as pessoas são feitas em laboratório e depois são feitas consoante nós queremos que eles sejam os alfas, os betas e por aí fora da sociedade, ou seja, nós queremos este grupo que é o grupo mais forte, o grupo que vai dominar, depois temos o grupo imediatamente a seguir que tem que estar ligeiramente abaixo e depois o outro abaixo e por aí adiante, e temos assim basicamente a sociedade formada. E para eles conseguirem isto, na proveta, quando temos ali o embrião a ser criado, a ser gerado, nós vamos colocar os embriões que nós queremos que sejam inferiores com condições adversas, portanto vamos lhe tirar um bocado de oxigênio, vamos lhe tirar um bocado de líquido essencial à reprodução, vamos colocá-los, ou então colocá-los em temperaturas adversas. Nós vamos mudar as condições deles para que eles tenham dificuldade em desenvolver-se e, portanto, quando nasçam tenham algum tipo de diferença em relação aos alfas, que vão ser os que vão ser criados em meio ótimo, espetacular, excelente, tudo. Pronto. Isto, obviamente, é uma ideologia muito estranha, mas nem é estranha, é a pior parte. A pior parte depois é quando nós temos as crianças, então, que geram destes bebés, que estão, é quase como se fossem, assim, berçários, mas assim, enormes, com os diversos grupos de crianças. Pois as crianças alfa só devem brincar com as alfa, não podem brincar com as beta, nem por aí fora. Temos aqui hábitos e jogos, brincadeiras que estas crianças são incutidas a fazer, que são completamente anti-natura, tendo em conta aquilo que nós fazemos e que nós somos e conhecemos como sociedade. Ou seja, esta história está bastante complexa e é um complexo que eu pessoalmente não estou a gostar. É assim, se calhar ainda vai acontecer aqui qualquer coisa que possa tornar a história melhor. Eu até ao momento não
estou a ser fã e como me estava a gostar muito a ler, eu decidi, pronto, era a primeira leitura do mês, eu não ia desperdiçar o mês todo a ler este livro, porque era mesmo, não me puxava a ler e portanto eu decidi fazer uma pausazinha e li outros e quero ver se agora vou retomando aos bocadinhos, não sei se agora em dezembro, se depois logo em janeiro, isso depois eu vejo, mas efetivamente sim, esta foi a primeira leitura de novembro, portanto Admirável Mundo Novo, não está concluída, não sei ao certo como é que me sinto em relação a esta história, para já não estou a ser fã, mas vamos ver se nas restantes páginas, o livro não é muito grande, ele tem cerca de 300 páginas, mais coisa, menos coisa, mas ele também é pequenino, portanto eu estou a meio, não é que seja difícil de terminar, mas vamos ver. Mas pronto, esta foi a minha primeira, meia leitura de novembro. E antes de mais, que me esqueci de dizer, só uma pequena salvaguarda, eu estou a usar este casaco super espesso, porque está um frio desgraçado nesta casa. Ainda não estamos no inverno, porque ainda só estamos em inícios de dezembro, mas isto já está bastante frio, portanto hoje tivemos que pôr aqui uma camadinha mais forte para aguentar o vídeo. Ora então, isto agora traz-nos para a minha segunda leitura de novembro, esta sim eu comecei e acabei. O livro é de José Rodrigues dos Santos, já devem ter reparado que eu estou a tentar ler mais das obras dele, até porque tenho praticamente todas, não minhas, mas do meu pai, e eu consigo lê-las. E neste caso decidi ler O Jardim dos Animais com Alma, que é um dos livros mais recentes que ele tem, eu penso que ele saiu há 2 ou 3 anos, sensivelmente. Este aqui, O Jardim dos Animais com Alma, eu gostei muito deste livro, é um livro relativamente diferente daqueles que eu costumo ler. Eu inicialmente li os do José Rodrigues dos Santos, alguns deles muito até associados com as questões do Vaticano, com algumas questões da Igreja Católica e tudo mais, porque são coisas que me interessam ler, são temas que eu gosto de ficar a saber mais. Este aqui fala sobre um tema também bastante relevante e bastante atual, e ele expõe aqui alguns, lá está, ao estilo dele, ao estilo de José Rodrigues dos Santos, expõe aqui alguns podres que muitas pessoas obviamente não falam e se nós lermos o livro e virmos efetivamente o que é que as redes sociais, o que é que os jornalistas, o que é falado na televisão sobre este assunto, nós vemos perfeitamente que se calhar estamos a ir atrás do culpado errado. Mas pronto, este livro basicamente fala, Jardim dos Animais com Alma, segundo esta história, é uma espécie de uma quinta, digamos assim, se é que lhe podemos chamar, que uma pessoa tem, que é a personagem principal, que é o Noé. Portanto, ele também tem este nome um bocado por ele ser um amante de animais e querer salvar várias espécies, e então ele basicamente tinha um estudo em que ele queria mostrar que os animais conseguem aprender e conseguem ter capacidades cognitivas que muitos humanos não lhes atribuem. E ele então tinha este projeto e tinha estes animais em casa, vários animais, alguns comuns, pronto, ele tinha, por exemplo, vacas em casa, tinha um macaco, um chimpanzé, digo, tinha um papagaio, tinha vários animais em casa e ele fazia com eles, ele tratava-os quase como se fossem humanos, para puxar por eles e puxar deles aquelas características humanas que ele queria provar às pessoas que eles tinham. Pronto. Obviamente que este projeto aqui, depois, o que nós queremos aqui falar com este livro é, obviamente, as questões agora relacionadas, especialmente com as alterações climáticas, questões relacionadas com a emissão de gases nocivos para a atmosfera, que estão a levar ao aquecimento global do planeta, do mundo, e portanto, obviamente que esta história acaba por nos levar aí, porque, e segundo estes dados que José Rodrigues dos Santos afirma que estão corretos, e certamente que estão em relatórios que foram emitidos por entidades especializadas e reconhecidas, parece que se calhar as emissões de gases nocivos por parte, por exemplo, dos carros a combustão e tudo mais, apesar de sim serem nocivos e serem um fator de poluição, existem muitos outros fatores ligados à pecuária, à criação de animais para consumo, ao próprio abate de animais, que também não são propriamente muito benéficos para toda esta questão das alterações climáticas e, em boa verdade, até são bastante piores, portanto são um culpado bem maior do que se calhar carros e transportes a combustão. Obviamente que ninguém fala nisto, nós vemos todos os dias nas notícias falar destas questões e em momento nenhum fala nisto, porque se calhar alguns interesses já mistura, mas obviamente que não é para isso que eu estou a fazer este vídeo, não estou aqui para falar sobre este assunto, isto poderá ficar para outro tópico se assim o quiserem, mas este vídeo é basicamente para eu falar da minha leitura deste livro, O Jardim dos Animais com Alma, um livro que eu gostei bastante, um livro que está muito bem escrito. Ele faz aqui uma coisa que é, portanto, esta personagem
principal, não é? No início acontece-lhe algo, então eles fazem, o livro é constantemente em flashback, portanto nós temos a cena atual e depois uma cena passada, e depois uma cena atual e uma cena passada, tudo isto de capítulos assim, uns a seguir aos outros. A leitura em si é muito fácil, aliás, a escrita de José Rodrigues dos Santos, no geral, é bastante simples, mas é bastante informativa, e é isso que eu gosto na escrita dele. Ele consegue criar uma história muito bonita, muito construtiva e muito bem relacionada. Ele relaciona aqui todos os elementos que ele quer para dar a mensagem ao leitor, para nos dizer aquilo que ele nos quer dizer e para pôr um bocado cá fora certos podres que, de outra forma, muitos de nós não teríamos acesso. Portanto, sim, eu recomendo muito esta leitura, O Jardim dos Animais com Alma. Eu gostei muito, eu não dei 5 estrelas como dei aos outros livros, por uma questão só mesmo de interesse na temática. Não é uma temática que eu leia muito, mas eu acho que para quem gosta de ler e para quem gosta especialmente deste tipo de livros, eu acho que este livro é muito, muito bom. Portanto, eu aconselho bastante O Jardim dos Animais com Alma, de José Rodrigues dos Santos. Ora bem, e a minha terceira leitura do mês de novembro foi um livrinho que eu comprei. Sou-vos muito sincera, eu comprei este livro na Feira do Livro. Este ano ele estava a um preço muito, muito módico, qualquer coisa como 2€, se não estou em erro. Ele chama-se Davy Crockett, é este assim aqui. Ele é considerado um dos essenciais da literatura. O autor, eu nem sei se me vou atrever a pronunciar isto, é Enid Lamont Meadowcroft, qualquer coisa assim do género. Não é muito fácil de ler. O livro é muito pequenino, como vocês podem ver, eu acho que ele nem tem 100 páginas, exato, ele tem 90 páginas, mais ou menos. Eu na altura peguei neste livro, muito sinceramente, até pelo preço, não vos vou mentir, ele estava a um preço ótimo, eu na altura li a parte de trás, li a sinopse e gostei do que falava, e portanto decidi comprar. Este livro eu gostei imenso, imenso de ler. Eu não fazia a menor ideia quem era Davy Crockett. Fiquei a saber depois disso que efetivamente há toda uma panóplia de coisas dedicadas a esta pessoa. Davy Crockett foi um lenhador e um caçador americano, e aqui falamos na história dele, portanto desde criança até ao seu falecimento, e basicamente ele como caçador era o melhor na altura. Especialmente ele caçava ursos, e eles diziam mesmo que os ursos tinham um medo dele, que era uma coisa toda, e ele parecia que conseguia farejar onde é que eles estavam, nem que eles estivessem escondidos ou algo do género, ele conseguia perceber onde é que eles estavam e depois era certeiro no seu ataque. No entanto, a certa altura da sua vida, ele decidiu dedicar-se à política, decidiu representar o seu Estado. Claro que ele era de origens muito humildes, era de uma família numerosa, com pouco acesso à escolaridade. Ele próprio também, de certa forma, não estava muito interessado em ter escolaridade. Ele queria era caçar, era o gosto dele. Ele andava sempre com espingardas de madeira feitas a brincar por ele, a fingir que caçava quando era criança. Ele pouco interesse tinha na escola. E, em boa verdade, o que ele gostava mesmo era de aventura, era de ir para a floresta, de caçar. E ele, efetivamente, mas mais tarde, já adulto, já com filhos e tudo mais, decide juntar-se à política e representar o seu Estado. E ele debateu-se com algumas questões que foram um bocado controversas para o seu povo. Portanto, na altura onde ele vivia, havia uma tribo de índios que estavam alocados a umas terras. E fez-se um tratado, na altura, havia muito estas questões de lutas por terras pertencentes a estes ou àqueles. O Estado fez um tratado com essa tribo, em como aquelas terras eram deles, e eles estavam ali sossegadinhos e podiam estar à vontade de explorá-las, e todas as outras pessoas estavam nas outras terras. Até que descobriram que essas terras onde os índios estavam eram boas, portanto eram terras que dava para explorar, que seriam benéficas explorar. E portanto a primeira coisa que disseram foi: ora bem, rasgámos o tratado, entramos por lá dentro e aquilo é nosso. E Davy Crockett, contra toda a gente, foi a única pessoa a dizer que isso era errado, a dizer que não ia, ele não ia votar a favor disso, porque um tratado tem que ser honrado, e se foi o acordo que se fez na altura com a tribo, era o acordo que tinha que ser feito. Obviamente que ele não levou a dela avante, porque era a única pessoa a dizer isto. Ganhou alguns inimigos, mas ele não estava preocupado. Ele tinha um lema que era: se nós sabemos que o que estamos a fazer é certo, então vamos para a frente. Era qualquer coisa deste género. Obviamente que não eram estas palavras, mas o lema dele baseava-se nisto. Se nós depois de tomarmos a decisão, ou depois de pensarmos na decisão, vemos que estamos corretos e que estamos alinhados com aquilo em que acreditamos e com a verdade, então vamos por diante. Era isto que ele defendia, e foi sempre isto que ele defendeu, até à altura do seu falecimento. Esta questão, aqui foi onde ele efetivamente ganhou alguns inimigos. Depois no ano seguinte já não o quiseram para representante do Estado. Ele também nada se importou, voltou às suas caçadas, voltou à sua vida.
até que decidiu, uns bons anos à frente, ele foi para o Texas explorar a terra, ver se seria possível mudar-se para lá com a sua família. No entanto, a razão principal pela qual ele foi para o Texas naquela altura foi porque estava a haver uma batalha entre o Texas e o México, por algumas terras que eram do México, mas que obviamente as pessoas do Texas estavam lá a viver e tinham sido autorizados a viver lá, mas de repente acho que houve alterações na política mexicana e portanto eles queriam expulsar literalmente aquelas pessoas de lá, e ele mais uma vez foi ajudar de forma completamente altruísta, foi defender o povo texano, neste caso, e foi nessa batalha que acabou por falecer, mas ele sempre se moveu por aquilo que era correto, por aquilo que era justo e aquilo que ele achava que era verdade. E portanto ele infelizmente perdeu a vida, a batalha em si não deixou muitos sobreviventes, mas ele, lá está, ele é visto como uma pessoa muito importante na América, inclusive, fiquei a saber também, acho que há um explosivo ou qualquer coisa, acho que é um explosivo de guerra com o nome dele, dado o tamanho, portanto aquilo é um explosivo pequeno, é fácil de transportar, relativamente fácil de transportar e é certeiro, que era basicamente o que acontecia com ele. Ele quando via o alvo estava visto. E portanto o Davy Crockett foi uma pessoa muito interessante. Claro que este livrinho é muito pequenino e fala muito pouco, é uma pequena biografia da história dele, mas eu fiquei muito contente por ter comprado este livro e por ter ficado a saber esta história sobre esta pessoa importante que de outra forma não teria ficado a saber. Portanto, se às vezes tiverem curiosidade ou se até já conhecerem esta história e gostarem de ler este livro, Davy Crockett, do autor que eu disse há bocadinho, que é um bocado complicado de ler. Aqui está ele, esta é a edição da book cover, penso que é das que vale mais a pena porque é relativamente simples e é relativamente barata. Ora então, e chegamos ao último livro que eu li no mês de novembro. O livro é de Mark Manson e ele chama-se A Arte Subtil de Saber Dizer que se... coisa, eu não quero dizer a palavra, é uma palavra não muito interessante de ser dita, obviamente é considerada uma asneira, eu não quero estar aqui a dizê-la para toda a internet ver. Portanto, sim, o livro é este, eu penso que todos vocês conhecem. O livro tem tido bastante sucesso desde a sua escrita, este e outros da mesma coleção. Eu este livro já tinha ouvido falar nele há algum tempo, não tinha lido ainda, por qualquer razão não tinha tido despertado curiosidade. Encontrei-o mais uma vez na Feira do Livro este ano, comprei-o e eu gostei muito deste livro. Ele é um livro de autoajuda, digamos assim, desenvolvimento pessoal, autoajuda, aí no meio. E eu na altura, lá está, eu esses livros estou a querer ler mais, mas ao mesmo tempo fico sempre naquela, mas eu gostei muito deste livro. Eu não vou dizer que é o melhor livro que eu já li deste tipo de livros, não é, mas é um livro muito interessante na medida em que, primeiro, é prático. Nós aqui conhecemos histórias de pessoas, não só do autor, mas também de outras pessoas que ele utiliza para explicar certas ideias que ele quer transmitir. Portanto, são histórias reais, não é aquela coisa com base no mantra do devemos fazer, devemos pensar assim, isto é tudo muito giro, quando é devemos, mas não é assim que se baseia uma mudança de comportamento, não é assim que se baseia uma mudança de estilo de vida. E, portanto, é importante nós vermos exemplos, nós lermos sobre outros exemplos e ver o que é que outras pessoas fizeram. Isso dá mais inspiração a outras pessoas do que ver mantras, do que ver só frases ocas, sem qualquer tipo de forma de pôr aquilo em prática. E é isso às vezes que eu não gosto nos livros de autoajuda, mas este aqui é muito interessante. Já para não falar que o autor aqui toca em vários tópicos, muito diferentes até. E eu acho que este é daqueles livros que dá para todos. Eu acho que todos nós, em algum momento do livro, nos identificamos com algo que ele fala aqui. Eu pelo menos sei que isso me aconteceu a mim. Ele fala aqui, obviamente, não a criticar constantemente o leitor, mas a dar certos exemplos de situações entre pessoas, em relações sociais e tudo mais, que mostram diferentes traços de personalidade. E às vezes é difícil quando nos pedem que nos autoavaliemos e que digam quais são os teus defeitos. É muito complicado para nós dizermos, o meu defeito é este e aquele, mas quando os outros apontam a nós, também não é fácil. Também sentimos quase como se fosse uma ofensa. E de certa forma retraímos e dizemos, não é bem assim. Mas quando lemos as coisas explicadas, não a falar de nós, mas a falar de outros, mas nós lemos esta coisa, muitos de nós começamos a dizer, ora bem, se calhar eu sou algo assim parecida com esta pessoa. E isso aconteceu a mim em algumas situações, não no livro todo, mas em algumas situações
outros traços de personalidade eu consegui atribuí-los a outras pessoas que conheço. Portanto, eu acho que este é um livro muito interessante. Não é o melhor livro de autoajuda, não vou estar aqui a dizer isso, mas eu acho que é um livro muito bom. Eu acho que podiam ler, se tiverem essa curiosidade, se quiserem ler este livro. Eu acho que ele é muito interessante, eu acho que a leitura é simples e retiramos sempre alguma coisa daqui. Se não muito, um bocadinho menos, mas o importante é que retiramos alguma mensagem. Eu acho que este livro deixa bem claro certas coisas e dá bons conceitos. Portanto, eu aconselho bastante esta leitura. A arte subtil de dizer... Não, a arte subtil de saber dizer que se... coisa. Ora, aqui está ele, do escritor Mark Manson. É este assim aqui. E pronto, estas foram as minhas leituras de novembro. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar aqui o vosso comentário a dizer o que é que acharam deste vídeo, se já leram algum destes livros e qual a vossa opinião, ou quais outros livros que tenham lido em novembro, assim como algumas ideias de vídeos futuros que gostavam que eu fizesse. Ora então, vejo-vos para a semana. Tchau!